Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero tratar um negócio com vocês muito interessante e algo muito mal compreendido pelos cristãos hoje em dia, que é o famoso dom de línguas ou falar em línguas. A maioria dos cristãos hoje crê que quando eles são batizados no Espírito, eles começam a falar línguas estranhas, línguas essas que nem eles mesmos acabam compreendendo. Para demonstrar para vocês hoje eu vou passar agora um vídeo com demonstração de várias denominações, inclusive denominações católicas e protestantes acreditam nesse falar em línguas estranhas. Vocês acompanham aí um vídeo de pessoas falando em línguas. Kandaria bandari kandori vatori shibalandari kandari koria bandalia valaria naniara katandari kotaria bandara tilivanio marikandari sivalaya mania kandaria bandori vania aluri bandaria niul shivala kandaria bandalia varia nani marikandari kandaria mania la valia bandori bandaria akaturi bandaria bandoria nanani ala oriandaria na conte mene canto na condere na condere manassa conde nene canto que menene façai derrama na contempla placa some nene canto na caché io na canto replopa na canto remene nene canto candore manassé e atacou-se a nacoché para me acoleminar a faça condere Tokai, xeté, é tu que xiti, eu sou Renayaxé, Renekei, Isikiti, aonde Renayasukixi, Isitititi, Renasotokaraçé, Remandou, Remexiti, Retokai, é suki. Então, como vocês viram, alguns cristãos acreditam que falar em línguas falar em línguas estranhas, né? As pessoas não entendem nem tanto quem fala e nem quem escuta, né? Esse é o famoso dom de línguas. E eles tentam basear esse falar em línguas estranhas em vários textos, mas um dos principais é Marcos, capítulo 16, verso 17. Então acompanha aí para ver o que esse texto diz. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então esse texto é usado para defender o uso do famoso falar em línguas ou línguas estranhas. Como eu já tenho falado em outros vídeos, às vezes é importante a gente conhecer a língua original para a gente entender o que o texto realmente está querendo dizer. Porque às vezes existem mais de uma palavra no original que signifique o que foi traduzido, como é o caso desse texto. No caso aqui, nós vemos a palavra novas e línguas, né? Então, novas tem duas palavras em grego para novo, que é neos e kainos. Neos é um novo, só que um novo que realmente nunca existiu, certo? É um novo que a gente nunca viu. Já kainos é um novo que já existe. Como assim? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um carro, eu tenho um Fiat Uno, né? Aí eu vou e troco o Fiat Uno por um Palio, por exemplo. Para mim o carro é novo, né? O Palio já existe, mas para mim é novo. Então esse é o kainos. É um novo que já existe. Agora vamos supor que a Fiat ela cria um carro que realmente não existe aí. Por exemplo, a Fiat cria um carro que voa, por exemplo. Então esse é um novo que realmente nunca existiu. Então é neos. Então o novo que está aqui, a palavra original é kainos. Essas línguas que estão falando aqui não é uma língua que nunca existiu. É uma língua nova que os discípulos não conheciam, mas que já existe. E outra palavra muito importante que a gente entenda é a palavra para língua, que o original é glossa, que significa idioma. Então, o que o texto está falando aqui é que eles
falarão novos idiomas que já existem, mas que é novo para as pessoas que receberem o dom de línguas. E é importante nós sabermos também que o Espírito Santo ele só concede dons para um fim específico, para um objetivo específico. Tem um fim quando o Espírito Santo dá o dom a alguém. E a gente pode ver isso no texto de 1 Coríntios 12, verso 7. Vamos lá, ver comigo? O texto diz o seguinte, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então você conseguiu entender? Então quando o Espírito Santo dá o dom a alguém, é para algo proveitoso, é para um fim. E geralmente esse fim, ou quase sempre, é evangelístico. A gente tem um fim evangelístico para os dons espirituais. Então, para a gente compreender melhor o que é o dom de línguas à luz das Sagradas Escrituras, que é por onde a gente tem que analisar todas as coisas, a gente tem que ver onde o dom de línguas foi manifestado primeiramente, que foi lá no capítulo 2 de Atos. Vamos ler no capítulo verso 1 em diante para vocês entenderem o que é o dom de línguas à luz da Bíblia. Vamos lá? Atos capítulo 2. Então, vamos lá, verso 1. Acompanhem comigo aí. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar a sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como nos ouvimos falar, com cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui também residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então vocês perceberam o que aconteceu aqui? Estavam no dia do Pentecostes, estavam várias pessoas reunidas ali, pessoas de várias nacionalidades, certo? Várias línguas, estavam ali, vários idiomas, pessoas falavam diferentes idiomas, estavam reunidos naquela ocasião. Então aconteceu o quê? Os apóstolos eles precisavam pregar, não foi essa a ordem que Cristo deu? Evangelizar, né, o mundo inteiro, partir para evangelizar? Então, os discípulos estavam ali e precisavam evangelizar todas aquelas pessoas, mas tinha um problema. Os discípulos não sabiam falar o idioma daquelas pessoas. Então, como foi que resolvido esse problema? O Espírito Santo encheu os discípulos e eles passaram a falar em outros idiomas. Idiomas que os próprios discípulos não conheciam. E foi isso que aconteceu. Os discípulos começaram a evangelizar aquelas pessoas e cada pessoa conseguia entender a sua própria língua, porque os discípulos estavam falando em outra língua. Vocês conseguiram compreender? Ah, agora eu entendi! Então, o Espírito Santo deu o dom de línguas, que a gente podia chamar também de dom de idiomas, porque os discípulos falavam em idiomas que eles não conheciam. Para quê? Para um fim evangelístico, como eu falei. O Espírito Santo só dá um dom com um fim específico. Qual era o fim? Qual era o objetivo? Evangelizar aquelas pessoas que estavam ali. Os discípulos não conseguiam falar, não sabiam falar a língua deles. O Espírito Santo os capacitou, deu esse dom para que eles falassem em outros idiomas, para que as pessoas entendessem o Evangelho. Vocês conseguiram entender como a Bíblia sempre é equilibrada? Então, o dom de línguas bíblico não tem nada a ver com o que as pessoas fazem hoje em dia, que como o vídeo que vocês viram. As pessoas falam coisas que nem elas entendem, nem muito menos as pessoas que estão ouvindo, não tem fim proveitoso nenhum. Então eu posso dizer categoricamente e certamente que esse não é um dom de línguas, nem muito menos uma manifestação do Espírito Santo, porque a gente viu que o Espírito Santo só se manifesta com um fim proveitoso. E que proveito terá a pessoa falar em uma coisa que ninguém entende,
Como é que a pessoa vai entender o que ela está falando? Então não é um fim proveitoso, não provém do Espírito Santo. Como vocês viram em Atos 2, quando o dom de línguas foi manifestado pela primeira vez, foi com um fim específico, um fim evangelístico, para evangelizar aquelas pessoas de todas as nacionalidades que estavam ali. Então os discípulos foram capacitados, foram cheios do Espírito Santo para falar em outros idiomas. Então as pessoas conseguiram escutar a mensagem da salvação, conseguiram escutar o Evangelho. Então, se vocês não conseguiram entender ainda, eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu seja o discípulo, certo? Um dos discípulos, eu falo hebraico, tá? Vocês falam português. Eu tenho que pregar o Evangelho para vocês, mas eu não sei falar português, eu sou israelita, eu falo hebraico. Então, seria algo mais ou menos assim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Conseguiram entender alguma coisa? Então era isso que acontecia. Se os discípulos fossem falar isso para aquelas pessoas que estavam ali, eles iam ficar tipo... hã? Você entendeu o que está acontecendo? O Espírito Santo encheu eles, né, e deu-lhes o dom de falar em outras línguas. Vamos supor que o Espírito Santo agora me encheu, eu sou um hebreu, né? E agora o Espírito Santo me encheu do dom de língua, me deu a capacidade do dom de língua. Eu vou falar para vocês agora. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora vocês conseguiram compreender a mensagem do Evangelho? Então é isso que aconteceu lá no Pentecostes, em Atos 2. E é esse o dom de línguas descrito pela Bíblia Sagrada. E um caso aconteceu também em 1 Coríntios 14, que as pessoas, os discípulos, estavam usando de forma errada o dom de línguas, então Paulo os exortou. E é muito importante a gente olhar esses textos de 1 Coríntios 14 para você ver como esse dom de línguas de hoje, que as pessoas acham que é dom de línguas, não tem nada a ver com isso e não provém nada do Espírito Santo. Inclusive, algumas igrejas dizem que as pessoas só começam a falar em línguas quando são batizadas pelo Espírito. Então, alguns cristãos muito sinceros, eles se sentem pormenorizados, porque eles são muito fiéis a Deus, entregam sua vida nas mãos de Deus e não conseguem falar em línguas. Meu amigo que está assistindo esse vídeo que acha que seu líder religioso está dizendo para você que você não consegue falar em língua porque não foi batizado pelo Espírito Santo, meu amigo, isso é uma balela. Não existe isso. Inclusive, se vocês forem procurar no YouTube, por incrível que pareça, tem curso para falar em línguas, acredita? Pois é, se não é o dom do Espírito, por que tem curso, não é verdade? É verdade. Então, meu amigo, tire isso da sua cabeça, você está sim com o Espírito Santo, se você está disposto a servir a Deus, então você está com o Espírito Santo, você está batizado pelo Espírito Santo. Se você quer cada vez mais conhecer a Deus, você quer cada vez mais entregar a sua vida a Deus, você está batizado com o Espírito Santo. O dom de línguas é, como eu estou dizendo a vocês, é o dom de idioma, certo? Não tem nada com aquele labachuras, enfim, que as pessoas falam por aí. Então vamos ver o texto de 1 Coríntios 14. Vamos ler dos versos 6 a 11, depois do verso 18 e 19. Então acompanhem comigo. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Agora, verso 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então perceberam o que o apóstolo Paulo acabou de falar aqui? Ele justamente disse isso. Meu irmão, se vocês estiverem falando coisas que as pessoas não estão entendendo, do que vai adiantar, meus irmãos? Para que falar em línguas que ninguém entende? Que proveito tem isso? Para que fazer isso sem fim nenhum?
Que proveito teria esse? Então a gente pode trazer isso para os dias atuais também. Que proveito a gente tem de falar naquelas línguas incompreensíveis? Quem vai entender o evangelho dessa forma? Então, meus amigos, que a partir de hoje, quando vocês virem esse tal de língua estranha por aí, entenda, não é o Espírito Santo. Eu sei que muitos cristãos sinceros, eles entram num tipo de transe e começam a falar isso, mas infelizmente eu tenho que dizer isso, que isso não provém do Espírito Santo. Como a gente viu, a Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo só utiliza os seus dons para um fim proveitoso, para um fim evangelístico. Se as pessoas não conseguem entender, nem próprio quem está falando entende, e nem quem está escutando, o que está acontecendo aí? Que fim proveitoso é esse? Como o evangelho está sendo passado dessa forma? Então, fique com Deus e que a partir de hoje vocês entendam o que é o verdadeiro dom de línguas, que é o dom de idiomas, tá? E não de línguas estranhas. Que o Deus de amor vos abençoe e fique com Deus. Até mais!